seco nesse mundo, mas ele torna a ter vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela é vida, Jesus é vida. Então hoje nós temos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando dessa palavra, que não fala apenas aí com os irmãos, mas fala a mim, que tenho a oportunidade de estar trazendo essa palavra, onde podemos ver o rei Davi, aí, um rei escolhido. Ele que foi escolhido quando Deus manda o profeta até a casa de Jessé, seu pai, para o chamar, para ele ser ungido rei. Onde Deus fala ao profeta Samuel: pega o azeite e vai lá e unge, que eu tenho escolhido um rei. E quando o profeta chega à casa de Jessé, Jessé apresenta seus 7 filhos, que estão lá, todos eles de tamanho bom, todos eles grandes. E onde o profeta vê logo o primeiro e diz: certamente é esse. Mas Deus fala: não, Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. Aleluia! Deus olha o coração, o homem vê apenas a estatura, o homem olha para o seu corpo físico, para a beleza, mas Deus não. Deus ele olha você por dentro, vê o teu sentimento, vê o teu coração. Aleluia, Jesus. E naquele momento ele passa todos os filhos de Jessé em busca do rei, e Deus vai rejeitando a todos. Então ele pergunta a Jessé: acabaram seus jovens? Mas Jessé diz assim: não, tem mais um, está trabalhando, está cuidando das ovelhas. Então, glória a Deus. O que nós podemos trazer para a nossa vida com isso hoje? Deus não unge quem está na casa lá esperando. Deus unge aquele que trabalha. Ei, então, Deus, aquele que se aleluia. esforça, aquele que está na obra. Quando você deixa a tua casa e vem estar trabalhando na obra do Senhor, então por isso você tem unção no teu louvor, você tem unção Santo, naquilo que você santo, faz. seu nome, E Jesus. Deus unge aquele que se realmente esforça, assim como Davi. E é maravilhoso aqui quando o profeta manda chamar ele e diz assim: ninguém sentará na mesa antes que ele chegue. Glória a Deus, aleluia. Então aquele que muitas vezes é rejeitado, mas sem que ele esteja na mesa, ninguém vai se assentar. Aleluia. Porque ele é rejeitado pelo mundo, mas não perante Deus. Porque quando Deus escolhe, Deus não era o alvo. Por ele ser pequeno e tudo, ele era rejeitado até pelo seu pai. Porque o seu pai, porque ele mandava ele lá, onde tinha muito perigo, onde tinha leão, onde tinha urso, mas ele estava lá cuidando daquela ovelha, estava trabalhando. E naquele momento ele é ungido. Mas a Bíblia vai falar também onde houve essa guerra, onde aparece esse filisteu, esse famoso homem que tinha mais de 3 metros de altura, onde ele começa a afrontar um exército. E Davi ele não era o guerreiro, ele estava na casa de seu pai, ele foi levar apenas um alimento, foi levar um pão para os seus irmãos, para os seus 3 irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega lá, ele vê todo o exército de Israel com medo do inimigo. E quem não vai ter medo? Quando o problema é grande, quando o teu inimigo é grande, se nós irmos com a nossa pequenez, como nós podemos dizer, querer afrontar, nós não temos chance. O exército todo tinha medo, e Davi ele começa a olhar naquilo, como que ele afrontava o exército, e todo mundo, diz a palavra aqui, todo mundo temendo e bastante, não é pouco. Então naquele momento Davi também percebe, eu creio que ele também teve medo, mas não é do gigante. Ele teve medo de como que ele tem coragem de afrontar a Deus. Aleluia, Jesus. Naquele momento Davi ele resolve pelejar contra aquele gigante. Mas ele começa, antes de ir a essa peleja, Davi não vai à toa, ele primeiro se informa, ele vê o que acontece. Davi ele não vai logo pegando uma pedra e indo contra ele. Davi primeiro vai falar com o rei. Davi ele quer saber do que se trata. Davi ele quer saber exatamente o que é o inimigo. Quer saber o que é realmente o inimigo. Então eu quero, meu irmão, que você pense nesse momento e repita muitas vezes na vida que nós hoje temos, na vida que nós tivemos no passado. Porque eu vou dar um exemplo da nossa vida, como sempre eu tenho oportunidade. A gente, quando nós casamos, nós brigávamos muito. E muitas vezes o inimigo, quando não era exatamente a minha esposa, no caso, porque na verdade a gente passou por momentos assim, parte financeira muito pesada,
E eu olhava muitas vezes para ela e dizia, mas deve ser essa abençoada e a culpada de eu estar nessa situação hoje. Então, assim como aqui Davi, ele primeiro se informou, ele foi até o rei, porque muitas vezes a gente vai se virar contra a pessoa mais próxima, seja no casamento, seja lá com quem for. Nós muitas vezes colocamos a nossa raiva, o nosso ódio na coisa errada, na pessoa errada. Muitas vezes aquele que nós estamos odiando não é o verdadeiro inimigo. Mas Davi, ele não vai à toa. Primeiro ele vai falar com o rei Saul, para antes dele atacar, antes dele ir contra o gigante. Mas vai um momento que Davi vai pelejar com ele, todos conhecem essa história, onde a palavra vai dizer que ele vai até o rio e pega pedras. Pega pedras. Será que você hoje tem pedras para atacar esse gigante? O que seria hoje? Que tipo de arma? Não seria arma de fogo? Porque muitas vezes você vai contra um gigante invisível, um gigante espiritual que está te atacando, não é uma arma que vai ferir. Então nós hoje temos a pedra que nós temos, hoje não existe outra pedra, é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, ele não usou pedras, usou a palavra de Deus. Aleluia! Quando o próprio Satanás pediu para Jesus se prostrar e adorar ele, Jesus diz, não, na palavra está escrito, somente a Deus você vai se prostrar. Então, essa foi a pedra onde Jesus Cristo atira em Satanás a palavra de Deus. Então hoje nós temos essa mesma oportunidade de estar se armando, se capacitando através da palavra para nos afrontar realmente aquele inimigo que está ali para derrubar, para machucar realmente aquele povo que busca a Deus. Aleluia, Jesus. E só apenas estar buscando, se nós temos assim, nós temos que estar integrados na palavra realmente, porque para nós ter esse socorro, que ele só vem da palavra de Deus, para nós afrontar, porque vai surgir gigantes, isso não adianta. Haverá problemas, não importa, para aquele que está na igreja, para aquele que não está, mas muitas vezes parece que nós que estamos buscando, parece que os problemas são maiores ainda, parece que as afrontas do inimigo são maiores ainda. E temos que mais uma vez tentar entender aonde o gigante, quando vai chegando, ele vai dizer assim para Davi: eu hoje quero, você veio como um cão, eu quero hoje eu vou te cortar, vou te cortar você, vou deixar aqui você para os urubus quando comer tua carne. Ele diz isso, eu vou fazer isso. Mas Davi, ele fala um pouquinho diferente. Davi vai dizer assim: o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos de Israel vai te entregar na minha mão. Aleluia, Jesus. E Davi diz assim: hoje eu vou te cortar a cabeça, hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou deixar aqui o teu corpo estendido para que os bichos venham a comer o teu corpo. E Davi, assim como Davi profetizou aqui, ele fez. Então eu quero tirar isso um ensinamento para mim e para os irmãos, mas principalmente para mim, porque para mim, diante dos problemas, muitas vezes a Helena me repreende, porque eu digo assim: eu não vou conseguir a tal coisa que eu estou no meu serviço. Às vezes eu digo: não vai, o serviço não vai. E nós estamos profetizando, em vez de dizer eu vou conseguir fazer, ou seja lá uma conta que está para vencer, eu vou dizer, mas eu não vou conseguir pagar. Eu sou desse jeito, muitas vezes quando eu vejo eu já estou falando isso. E a gente está profetizando desgraça na nossa vida, muitas vezes com palavra, porque a palavra tem poder, através da palavra Deus criou o mundo. Ei Deus, aleluia. Quando o mundo não existia, Deus apenas disse: faça-se. Foi através da palavra, então a palavra tem poder, nós temos que crer realmente nisso. Aleluia, então, Jesus. Quando Davi fala assim: o Senhor, Deus dos exércitos, ele vai te entregar na minha mão, e eu vou te mostrar. Vocês verão que ainda há Deus em Israel. Aleluia. Então, nenhum momento da vida de Davi, nenhum momento através dos erros que ele tinha feito, que ele mais tarde vai fazer e tudo, Deus o abandona. Por causa que ele diante de tudo, diante de todos os problemas, ele primeiramente colocava a Deus. Ei, ele Deus, aleluia. Foi sozinho. Santo E seu assim nome, como ele Jesus. falou naquele momento que ele ia cortar a cabeça do gigante, ia livrar o povo de Israel daquele que estava lá atacando a eles,
assim aconteceu, porque ele falou que em nome do Senhor dos Exércitos eu farei isso. E ele fala antes, ele fala para o gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você. Ei, Deus, em nome aleluia. do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, Santo, aleluia. Então, seja lá como for o teu problema, nunca devemos nós tentar nós mesmos, querer enfrentar, seja lá tudo o que estiver acontecendo de errado, colocar Deus na frente. Ei, Porque Deus. na verdade nós, da nossa capacidade mesmo, nós não temos como enfrentar o problema. Seja ele o qual ele for, seja na saúde, seja o qual for o problema, parte financeira, parte espiritual. Então nós não podemos de maneira nenhuma. Eu creio, ainda tem a palavra, vai dizer aqui onde os amigos, antes de ele enfrentar o gigante, ele vai falar com Saul, que era o rei, e ele vai dizer: não desfaleça o coração de ninguém. Quer dizer, não entristeça o teu coração pelos problemas. Davi quer dizer: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Então o que Deus está dizendo para nós é: não se entristeça por causa do problema, não abandone a tua fé por causa do problema, não deixe a tua Deus, alegria por causa aleluia. do problema, não deixe de participar de um culto por causa do problema, não deixe de viver por causa do problema. Glória a Deus, aleluia. Porque colocando Deus na frente, se Deus, não importa o tamanho do gigante, porque muitas vezes nós se assustamos do tamanho. Eu até vou contar uma causa aí que não é da Bíblia. Eu conheço uma pessoa, é um homem que estudou bastante, ele se formou e ele trabalha lá para a Petrobras, ele faz pesquisa lá na Amazônia. E um dia desse, ele tem foto até de tudo, ele estava fazendo a pesquisa lá numa mata muito grande e ele vê uma onça olhando para ele, perto dele. E ele já é um homem alto e ele falou assim, ele parou bem na pontinha dos pés, cabelo arrepiado e tudo de medo, ele ficou bem o mais alto que ele podia. E aquela onça ficou olhando para ele, e de repente ela saiu andando e foi embora. Porque o gigante, quanto maior o inimigo, ele bota medo até no bicho. Então nós temos, se nós não colocar Deus na frente, o inimigo vai assustar nós no grito.